Olá, seja bem-vinda a mais uma aula prática da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Este é o encontro de número 8. Nós desenvolveremos nesta aula prática técnicas de administração de medicamentos. Portanto, nós vamos falar do preparo desses medicamentos e vias de administração, com foco na administração intramuscular e endovenosa, com relação, então, à administração de diversos conteúdos, desde soro, a transformação de soro, bem como outros medicamentos que se apresentam de maneira sólida e, então, é necessário a diluição e, em alguns casos, a rediluição desses medicamentos. Essas técnicas vão ser desenvolvidas ao longo dessa teleaula e os objetivos propostos para esse encontro são compreender e realizar as técnicas relacionadas à administração de medicamento via intramuscular e endovenosa, aprender sobre os cuidados de enfermagem relacionados à técnica de administração de medicamentos, bem como o cálculo de gotejamento de um soro, diluição desses medicamentos, aspiração e também cuidados com a seringa e a agulha para que a técnica de administração seja realizada de maneira correta. Nós vamos aprender primeiramente como calcular uma diluição, portanto serão necessários caneta, caderno, calculadora e equipo de macrogotas para a gente poder desenvolver esse conteúdo. Além de equipo de microgotas, um soro fisiológico de uma concentração de 5%, tendo uma totalidade de 500 ml, ampolas de glicose de 10 ml, uma concentração de 50%, seringa de 5 ml e agulha de calibre 40x12. Aqui nós também utilizaremos uma seringa de 20 ml, tá? Vamos para o nosso desenvolvimento. Primeiro, aluno, é importante saber quais os tipos de soro que nós temos disponíveis nos hospitais, em todos os serviços de atendimento em saúde. Por quê? Porque nós temos diversas quantidades e também diversas concentrações. Por exemplo, o soro fisiológico na concentração de 0,9%, ele se apresenta normalmente numa quantidade de 100 ml, 250, 500 e 1000 ml. Portanto, nós temos aí diversas apresentações dessa solução. O mesmo acontece com o soro glicosado da concentração de 5%, que ele se apresenta numa quantidade de 100 ml, 250, 500 e também de 1000 ml. O soro glicosado, numa concentração de 10%, normalmente ele se apresenta apenas uma quantidade de 500 ou 1000 ml. E o soro Ringer lactato, que se apresenta geralmente, na sua maioria, então, apenas em 500 ml. O soro Ringer lactato, ele é uma mistura do cloreto de sódio com cloreto de potássio, cloreto de sódio e de cálcio, muito indicado em situações que existe uma perda significativa de líquidos e a gente acaba perdendo bastante íons, de cloreto, potássio e cálcio, geralmente em hemorragias ou em desidratação grave e, portanto, é necessária uma reposição muito grande desses íons. Então, nós utilizamos muito o Ringer lactato. Mas o que a gente mais vê, no dia a dia do atendimento em saúde é o soro fisiológico. Mas é importante entender que existem vários volumes dessa solução. Primeiro exercício para que a gente consiga abordar essa temática. Primeiro, no caso da senhora Maria José, que
que ela está internada em uma unidade médica, o médico prescreveu um soro glicosado de 7% numa quantidade de 500 ml. Esse soro deve ser administrado em 12 horas e a instalação é imediata. Temos na enfermaria apenas soro glicosado numa concentração de 5%, num volume de 500 ml, e ampolas de glicose de 50%, num volume de 10 ml. A pergunta é: qual a quantidade de ampolas de glicose, ou então em ml, que serão necessárias para transformar um soro glicosado de 5% de concentração para 7%? E quantas gotas por minuto deverão ser prescritas para que esse volume de 500 ml seja administrado por 12 horas? Então, qual a quantidade de gotas necessárias para que o paciente receba 500 ml desse soro que deve ter uma apresentação de uma concentração de 7% de glicose? Portanto, vamos recordar. Nós temos aqui soro glicosado 5%, ele tem 5 gramas a cada 100 ml. É essa a estimativa que a gente deve fazer quando a gente fala de concentração. Então, um soro glicosado de 5%, ele tem 5 gramas a cada 100 ml da solução. Um soro de 10% de glicose tem 10 gramas em 100 ml, enquanto que um de 15 tem 15 em 100 ml. E um soro fisiológico de 0,9% tem 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Então, veja, a concentração sempre fará referência a uma quantidade de 100 ml. Entretanto, toda vez que formos calcular a quantidade, precisamos lembrar dessa regra, tá? Nessa situação da Dona Maria, nós temos, então, disponível na unidade um soro glicosado de 5%, certo? Soro glicosado na concentração de 5%. Isso significa que a cada 100 ml dessa solução, eu tenho uma quantidade de 5 gramas de glicose. O soro que está disponível na unidade possui 500 ml. Portanto, será necessário fazer a regra de 3 para eu descobrir quantos gramas de glicose possui num soro de 500 ml de uma concentração de 5%. Eu sei que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas. Quanto eu vou ter numa solução de 500? Eu vou fazer a regra de 3, portanto, eu vou fazer x vezes 100, 100x. 5 vezes 500, eu tenho um valor de 2.500. Eu vou fazer, então, a conta, tá? Da regra de 3. Então, eu vou passar esse 100 aqui para baixo, tá? Então, eu tenho que x é igual a 2.500 dividido por 100. Eu vou fazer a conta, então, lembrando que quando tem zero a gente corta, ó. Então, eu tenho que x é igual a 25 gramas. Portanto, o meu soro glicosado de 5% disponível na unidade possui 25 gramas de glicose. Mas o médico prescreveu um soro de 7%. Então, agora a gente precisa identificar quantos gramas o médico prescreveu
para ser administrado na paciente. Eu sei que se meu soro tem 7% de concentração de glicose, ele tem 7 gramas a cada 100 ml. Nesse sentido, nós vamos realizar a regra de 3, porque eu não tenho um soro de 100 ml, ele não prescreveu um soro de 100 ml, ele prescreveu um soro de 500 ml. Então, se 7 gramas eu tenho em 100 ml, quantos gramas de glicose eu terei em 500? Então, x vezes 100, 100x. 7 vezes 500, 3.500. O 100 vai para baixo, corto o zero, eu tenho que o soro prescrito pelo médico deve ter 35 gramas de glicose. Portanto, 35 gramas deve ser administrado no paciente. Mas eu tenho 25 gramas, então eu vou fazer a conta. 35 menos 25, falta para o meu soro de 5%, né? Meu soro glicosado que tem disponível na unidade de 5%, falta 10 gramas de glicose para eu atingir a quantidade prescrita pelo médico. Como eu disse na situação problema, existe na unidade ampolas de glicose. As ampolas de glicose possuem uma concentração de 50% de glicose. Neste caso, eu sei que a cada 100 ml eu tenho 50 gramas de glicose. Todavia, as ampolas possuem um volume de 10 ml. Então, nós precisamos calcular a quantidade de glicose em cada ampola. Se a cada 100 ml eu tenho 50 gramas, quantos gramas de glicose terá em 10 ml? Regra de 3, x vezes 100 é igual a 100x, 50 vezes 10 é igual a 500. Vamos fazer então a conta, x é igual a 500 dividido por 100. Corto zero, eu tenho então que em cada ampola de glicose de 10 ml, eu tenho uma quantidade de 5 gramas de glicose. Mas faltam, qual a quantidade de ml de glicose que vai ser necessária para transformar o soro de 5% para 7? Nem precisa fazer conta, né? Lembra que faltava 10 gramas? Cada ampola tem 5, então eu vou precisar de 2. Mas vamos fazer a regra de 3 aqui. A cada 5 gramas eu tenho, em 10 ml de ampola de glicose, eu tenho 5 gramas. Eu preciso de 10 gramas de glicose para eu transformar meu soro glicosado em 5% em 7. Vou fazer a regra de 3, então quantos ml eu preciso para ter 10 gramas de glicose provindas das ampolas, da concentração de 50%. Então, 5 gramas vezes x, 5x, igual a 10 gramas vezes 10 ml. Nós temos, então, 5x igual a 100. Vamos fazer a conta. Então, x é igual a 100 dividido por 5. Eu tenho, então, que serão necessários 20 ml provindos das ampolas de glicose para transformar meu soro de concentração de 5% para 7%. Portanto, qual a quantidade de ampolas de glicose que deverão ser necessárias para transformar o soro glicosado de 5% para 7%? Serão necessários 20 ml para que eu transforme meu soro, glicosado de 5% em 7%. Mas, aluno, dentro do soro, eu tenho 500 ml, eu vou adicionar mais 20 ml. Portanto, eu preciso considerar
que vai exceder a capacidade do meu frasco. Então, eu tenho que desprezar 20 ml desse soro para inserir os novos 20 ml de glicose a 50% das ampolas para conseguir equiparar a quantidade de glicose prescrita. Para isso, a gente precisa pensar que quando eu desprezo uma quantidade de soro glicosado, eu também vou perder glicose, correto? Então, se eu desprezar 20 ml de soro glicosado de concentração 5%, nós vamos perder 1 grama de glicose que deve ser reposto, tá? Como que eu cheguei a essa conta? Eu tenho um soro glicosado de 500 ml na concentração de 5%, lembra? E nós descobrimos que nessa concentração existe 25 gramas de glicose nesse soro. Mas eu vou tirar 20 ml para ser acrescentado às ampolas de glicose, que serão 2. Quanto que eu vou perder retirando 20 ml desse soro? Quantos gramas eu vou perder? Faço, então, a regra de 3. Eu vou ter, então, 500x, tá? Eu tenho aqui 500x igual a 20 vezes 25. Eu tenho, então, aqui 500x igual a 500, que é 20 vezes 25. Vamos fazer a divisão. E então, eu tenho que x é igual a 1 grama. Então, ao desprezar 20 ml de soro glicosado de 5%, eu vou perder 1 grama. Quanto que eu vou ter que repor para chegar ao número exato que foi prescrito? Na ampola de glicose, nós temos a cada 10 ml 5 gramas de glicose. Portanto, ao desprezar então 20 ml, eu vou perder 1 grama. Eu vou ter que repor esse 1 grama por meio de 2 ml a ampola de glicose, tá? Como que eu cheguei a essa conta? Vamos lá, ó. 10 ml é uma ampola de glicose. Cada ampola tem 5 gramas de glicose. Eu preciso repor 1 grama. Lembra? Que é o que eu perdi retirando 20 ml desse soro. Quanto, então, eu vou precisar da ampola para atingir a concentração de 1 grama? Então, vamos fazer a regra de 3. Eu tenho aqui x é igual a 5, 5x igual a 1 grama vezes 10, 10. 10 dividido por 5, eu tenho, então, que x é igual a 2 ml. Então, eu vou precisar de mais 2 ml para atingir a concentração prescrita e eu ter um soro, então, de 500 ml na concentração de 7%. Portanto, será necessário, ao todo, inserir 22 ml de glicose no soro glicosado de 5% para que ele se torne um soro glicosado de 7%, tá? Então, eu vou inserir os 20 ml, mais 2 referente à retirada dos 20 ml de soro glicosado de 5%. Então, nós vamos ter a concentração prescrita pelo médico. Como desenvolver isso? Vamos assistir ao vídeo para entender de que maneira realizar. Nós vamos fazer primeiramente a limpeza das extremidades, principalmente do soro, das ampolas de glicose da concentração de 50%. A seringa
está em volta da embalagem, portanto, não é necessário fazer nenhuma limpeza. Vamos abrir na técnica séptica a seringa. Com a agulha 40 por 12, vamos retirar 20 ml desse soro glicosado. Os exatos 20 ml da capacidade da seringa. Feito isso, vamos desprezar em uma cuba. E então prosseguir aspirando a quantidade necessária de glicose de concentração 50%. Então, nós temos que inserir 22 ml. Cada ampola tem 10 ml, então serão 2 ampolas e 2 ml. Aspirando então a segunda ampola de glicose da concentração de 50%, vamos inserir no soro, considerando que a capacidade total dessa seringa é de 20 ml. Agora, nós vamos aspirar os 2 ml restantes para transformar esse soro de 5% em 7%. Após inserir essa quantidade de 2 ml, nós temos a transformação desse soro da concentração de 5% em 7%, porque nós totalizamos a quantidade total de glicose necessárias prescrita pelo médico, né, para ser administrada. Então, nós vamos administrar exatamente a quantidade de glicose prescrita pelo médico, uma vez que não tínhamos disponível na unidade a concentração desejada. Portanto, houve a necessidade de transformar um soro utilizando ampolas de concentração de 50%. E então, nós obtivemos o resultado necessário. Entretanto, agora nós já calculamos a concentração e temos em mãos a quantidade necessária do medicamento a ser administrado, da solução a ser administrada. O segundo passo é, então, saber a quantidade, a frequência do gotejamento para que esse soro, que tem 500 ml, ou mais especificamente 502 ml, em 12 horas. Portanto, quero que você me acompanhe. Nós vamos utilizar caderno, caneta, calculadora, equipo macro e micro, tá? A relação, né, a quantidade a ser administrada vai ser calculada em gotas, tá? Mas você também vai aprender a calcular a frequência em microgotas. Além, então, né, claro, do soro de glicose 5%, das ampolas, da seringa de 20 ml que nós utilizamos e agulha 40 por 12. Vamos lá. Cálculo de gotejamento do soro. Para que possamos administrar medicamentos em soro ou determinadas soluções que necessitem de um gotejamento correto e um tempo determinado, nós utilizamos esta fórmula para calcular o gotejamento. Então, o número de gotas nós teremos a partir do cálculo, levando em consideração o volume total a ser administrado, dividido pelo tempo vezes 3. Então, nós temos o número de gotejamento correto a ser administrado num tempo determinado. Vale lembrar, aluno, que uma gota equivale a 3 microgotas e que 1 ml, então, tem 20 gotas, enquanto que 1 ml possui 60 microgotas. Tá? É 3 vezes mais. Uma gota equivale a 3 microgotas. 1 ml, 20 gotas. 1 ml, 60 microgotas. Temos outro caso com o qual podemos nos deparar, é com o controle de gotejamento em minutos e não em horas.
Portanto, nesse caso, nós vamos usar as seguintes fórmulas. No caso, então, de número de gotas, essa vazão será calculada por meio do volume total administrado vezes 20, dividido pelo tempo, quando eu quiser administrar uma solução em minutos e não em horas. No caso, então, das microgotas, esse volume será realizado o cálculo vezes 60, dividido pelo tempo a ser administrado em minutos. Entretanto, aluno, nós geralmente utilizamos sempre em horas, como foi o caso da nossa situação problema, em que a dona Maria precisou receber um soro glicosado de 7% num volume de 500 ml em 12 horas. Portanto, o cálculo para essa situação problema nós temos aqui o volume total a ser administrado, que é referente a 500 ml, dividido pelo tempo em horas, ou seja, 12, vezes 3. Nós temos, então, 500 ml dividido por 36. Isso vai me dar um valor de 13,88. Precisamos sempre aproximar. Se esse número depois da vírgula for maior que 5, nós vamos arredondar, né, depois da vírgula. Nesse caso, é maior que 5, maior ou igual a 5, né? Então, vamos ter uma vazão de 14 gotas por minuto. Mas você deve estar pensando, professora, mas nós não vamos administrar 502 ml exatos? Sim, vamos administrar 502 ml exatos. Portanto, nós vamos fazer 502 dividido por 12 vezes 3. Eu tenho, então, 500 ml dividido por 36. Essa conta vai me dar o valor de 13,94. O 9 é maior ou igual a 5, não é? Então, nós vamos ter que a vazão é de 14 gotas por minuto para ter, então, a vazão de 500 ml em 12 horas. Assemelha-se muito aqui, ó. 12 ml nós não teremos uma diferença tão significativa assim, tá? Então, nós temos aqui que o soro da Dona Maria deve ser administrado num volume de 14 gotas por minuto. Vamos, então, desenvolver essa técnica por meio desse vídeo que nós vamos assistir. Lembrando que cada frasco, ele tem às vezes tem frasco que é mais resistente, outros menos, mais flexíveis. Então, tem uma tabela que nós utilizamos, que é disponibilizada pelo fabricante. Então, nós temos aí a graduação em tempo, tá? Então, para ser administrado em 8 horas, 6 horas, 12 horas, tá? Facilitando, então, a identificação de toda a vazão em horas, tá? Então, nesse caso, 12 horas, nós vamos identificar com uma fita adesiva para colocar no soro e, então, a cada hora eu verificar se o posicionamento do volume dessa solução está de acordo com a hora prevista para a infusão dessa solução, ou seja, para a infusão desse soro. Feito isso, né, utilizando essa régua específica para a embalagem do soro que nós vamos utilizar, nós vamos então montar esse soro, tá? Nós vamos abrir o equipo, que é utilizado para conectar no acesso venoso do paciente e então administrar a solução do soro. Esse é o frasco de soro que nós vamos utilizar.
Vamos conectar, então, o equipo ao soro. Nós vamos pendurar esse soro com o equipo no suporte de soro e então vamos fixar a régua no soro, aquela régua que nós fizemos, justamente para que cada hora que passe eu avalie se a quantidade de soro está no estágio em que ele deveria. É necessário que todo o prolongamento desse equipo seja preenchido com solução, porque vamos conectar no paciente, se ele não tiver solução, nós vamos injetar ar na veia desse paciente. E isso, de hipótese alguma, pode acontecer, tá? Então, nós vamos abrir a válvula do equipo do soro, esperar que o conteúdo do soro preencha todo o equipo, então nós fechamos tanto a válvula quanto a extremidade que será conectada no paciente. Vamos prosseguir então conectando o equipo que está no soro na via endovenosa do paciente, tá? No acesso venoso periférico, para que ele então receba a solução via endovenosa, ou seja, dentro da veia. Fazemos a conexão, sempre com a técnica asséptica. E agora nós vamos regular o fluxo dessa quantidade de soro, que nós descobrimos que deve ser 14 gotas por minuto. Então, num tempo de 1 minuto, 14 gotas devem cair dentro desse recipiente, para que ao final das 12 horas o paciente receba o volume total de 500 ml. Então, com o auxílio de um relógio, material de bolso, você vai avaliar se durante 1 minuto 14 gotas estão caindo nesse recipiente. E aí nós sabemos que ao longo de 12 horas o volume total será administrado na via endovenosa do paciente. Eu quero que você me acompanhe no quadro. Portanto, nós devemos sempre nos atentar para a prescrição médica. Então, atentar se a prescrição é do mesmo dia em questão, com data, assinatura e carimbo do médico que solicitou essa solução. A prescrição deve conter o nome do medicamento, além da dose, da via intramuscular, endovenosa, subcutânea e a frequência do uso, ou seja, em quanto tempo deve ser administrado, quantas vezes devem ser administrado esse volume prescrito. Ao preparar a medicação, o profissional deve sempre lavar as mãos antes, realizar o preparo sempre em local limpo e apropriado para tal. Evitar conversar durante o preparo, a fim de evitar a distração e também a contaminação por meio das gotículas, de saliva. Dispor de copinhos, seringas e etiquetas sempre para identificar o medicamento a ser administrado. Se houver qualquer tipo de alteração na medicação, não se deve administrar. Nunca se deve administrar medicamentos que não foram preparados por você, que estejam vencidos ou muito menos sem rótulo, é claro. Checar a medicação que foi administrada com um traço e a identificação com o seu nome. Ou, se não for administrada, é importante que a gente circule o medicamento em volta e descreva nas anotações de enfermagem o motivo pelo qual não foi administrado esse medicamento. Entretanto, aluno, como eu disse, em alguns momentos nós teremos que administrar medicamentos que não estão disponíveis na forma líquida, e sim na sólida.
e, portanto, teremos que realizar a diluição desse medicamento antes da administração do mesmo. E algumas técnicas são desenvolvidas e devem ser seguidas para que esse processo aconteça de maneira adequada. Portanto, eu quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos, então, que para a realização da diluição e preparo dos medicamentos, nós vamos usar caneta, caderno, calculadora, equipo macro e micro gotas, ampola de água destilada, seringa de 10 ml, seringa de insulina graduada em unidades quando necessário, agulha 40 por 12 e, nessa situação, um frasco de penicilina cristalina, para que a gente faça o processo de diluição, considerando que a penicilina ela tem uma característica bastante diferente dos demais medicamentos que se apresentam na forma sólida. Para que a gente desenvolva essa técnica, nós vamos seguir a seguinte situação-problema. Uma médica, ela prescreveu 400 miligramas de Keflin para a paciente Maria José. Sabe-se que o frasco de Keflin é de 1 grama, ou seja, cefalotina sódica. Por isso, deve-se diluir de preferência num volume de 5 ml de solvente. Assim, nós vamos obter uma solução total de 5 ml e, para isso, nós precisamos saber quanto de Keflin existe em cada ml, devendo sempre a gente realizar dessa forma a regra de 3. Então, na diluição do paciente, então, nós temos 1.000 miligramas, né, que equivale a 1 grama, tá? Em 5 ml. Nós vamos diluir esse Keflin. A médica prescreveu 400 gramas, então, quantos ml deverão ser administrados para que o paciente receba a quantidade prescrita? Regra de 3, nós temos, então, que a cada ml da diluição, nós teremos 100 miligramas. Como nós devemos administrar 400 miligramas, serão necessários 2 ml para que a paciente Maria José receba 400 miligramas do medicamento. É bastante simples, é apenas uma regra de 3 e, portanto, assim a gente acaba descobrindo de que maneira a quantidade que nós devemos administrar no paciente quando nós não temos a apresentação desejada e prescrita para o paciente. Então, só recapitulando, um frasco de Keflin tem 1 grama, que equivale a 100 miligramas. Nós vamos diluir em 5 ml, tá, de água destilada. E nós queremos administrar no paciente 400 miligramas. Então, se eu diluir em 5 ml, 5 ml tem 1.000 miligramas. Quantos ml eu preciso para administrar 400 miligramas? Que é regra de 3, 200 miligramas a cada 1 ml. Eu preciso de 400, então vou precisar de 2 ml para administrar 400 miligramas do medicamento. Como eu disse, a penicilina tem características bastante distintas dos outros medicamentos. A penicilina é um antibiótico de largo espectro, ou seja, é muito utilizado em várias infecções. Entretanto, os frascos se apresentam de maneira a ter 5 milhões de unidades ou 10 milhões de unidades. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina deve-se considerar o volume do soluto. Por quê? No frasco ampola, que contém 5 milhões de unidades de penicilina, quando eu administro o solvente, eu tenho, além do solvente que eu inseri, eu tenho um aumento de 2 ml do meu volume total. Enquanto que no frasco ampola, que contém 10 milhões de unidades, eu vou ter, além do solvente que eu inseri, um acréscimo de 4 ml, tá? Sempre nessa regra.
eu vou ter num frasco de 5 milhões um aumento de 2 ml e o de 10 milhões 4 ml. Portanto, ó, a capacidade máxima do frasco de penicilina é de 10 ml, tá? Então, quando eu for diluir a penicilina num frasco de 5 ml, eu devo inserir 8 ml de água destilada. Por quê? Porque ele vai me dar, além dos 8 que eu inseri, mais 2. E aí eu vou ter a capacidade total do frasco, que é 10. Ao passo que num frasco ampola de 10 milhões, eu tenho um aumento do volume de 4 ml. Então, eu devo inserir de água destilada apenas 6 ml para totalizar os 10 ml, que é a minha capacidade total. Nesse sentido, então, vamos a essa situação. Foi prescrito penicilina potássica, 500 mil unidades endovenoso, tá? Tem-se na unidade frascos ampolas de 10 milhões de unidade. Como nós vamos proceder diante dessa situação? Nós temos, então, que o frasco que nós temos possui 10 milhões de unidade. Nós vamos diluir e esse frasco terá 10 ml no seu total. Entretanto, né, eu tenho que descobrir quanto existe de unidades em 1 ml. Então, eu vou fazer a regra de 3. Nesse sentido, eu tenho que x é igual a 10, x vezes 10 ml, então eu tenho 10x, igual a 10 milhões de unidades vezes 1 ml. Nós temos, então, que 10 milhões de unidades devem ser divididos em 10. Temos que x é igual a 1 milhão de unidade. Portanto, a cada 1 ml dessa solução, eu tenho 1 milhão de unidade de penicilina. Entretanto, né, foi prescrito um outro valor a ser administrado. Foi prescrito 500 mil. Tá? Mas eu só tenho frasco de 10 milhões e esse frasco vai ter 10 ml. Quantos ml eu vou precisar para administrar a dose prescrita pelo médico, que foi de 500 mil unidades? Vamos fazer a regra de 3. Temos que x é igual a 10 milhões, que vamos ter 10 milhões x e 10 ml vezes 500 mil unidades, tá? Nós temos, então, x igual a 5 milhões, que é o 500 mil unidades vezes 10, aqui ó, 500 vezes 10, dividido por 10 milhões, que é x vezes 10 milhões. Nós vamos cortar os zeros, ó. Nós temos, então, 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é igual a 0,50. Então, eu terei que administrar meio ml para garantir as 500 mil unidades de penicilina prescrita para o meu paciente. Portanto, nós iremos desenvolver a diluição desse frasco ampola e, na sequência, nós vamos administrar a quantidade necessária dessa solução para o paciente. Vamos para a técnica. Nós temos o frasco ampola de penicilina. Você vai notar que o conteúdo desse frasco está em partículas sólidas, portanto, é necessário fazer a diluição. Sempre fazendo a higienização dos frascos antes do desenvolvimento do procedimento. Nós sabemos que a capacidade total desse frasco ampola é de 10 ml, portanto,
nós temos aí que esse frasco é de 10.000 unidades, e então nós teremos que inserir nesse frasco apenas 6 ml de água destilada. Sempre com o auxílio de uma agulha de calibre 40 por 12, considerando que essa é a mais calibrosa. Vamos fazer a higienização do nosso frasco de água destilada. A abertura do mesmo, para então a aspiração desse conteúdo, que deve ser de 6 ml. Para que a gente consiga diluir as partículas sólidas desse frasco de penicilina e então dissolvê-la. Vamos inserir esse conteúdo de água destilada dentro do frasco. Vamos agitar para desprender todas as partículas sólidas. E aí o total, o final, vai ser de 10 ml. Lembrando que o frasco de 10 milhões vai ser, então, vai ter um aumento aí de 4 ml, que é característica da penicilina, então, em decorrência desse aumento do volume. Ó, vou ter 10 ml. Tá? 6 da água destilada e 4 proveniente de dissolver, de diluir esse material. Entretanto, nós sabemos que devemos administrar apenas meio ml. Meio ml é uma quantidade bastante pequena, portanto, para administrar nesse paciente será necessário uma seringa de insulina, que tem uma graduação bem menor e, portanto, é bem mais fácil de fazer a aspiração desse conteúdo e então administrar com uma agulha própria para a administração, não a 40 por 12, porque ela é muito calibrosa. Vamos então dar sequência a essa aula prática, então só para reforçar, quando a gente colocar 8 ml de água destilada em um frasco ampola de 5 milhões de unidades de penicilina, nosso resultado vai ser de 10 ml. Ao passo que, ao administrar 6 ml de água destilada em um frasco ampola de 10 milhões de unidades, nós teremos, então, ao final, 10 ml. Então, quando o frasco for de 5 milhões, eu devo injetar 8 ml. E quando for 10 milhões, 6 ml. Ambos terão o resultado final de 10 ml, que é o valor total de capacidade de um frasco ampola de penicilina. Vamos agora desenvolver, né, aqui esquematizando novamente a questão do uso da penicilina, tá? 8 ml para 5 milhões, 6 ml para 10 milhões. Aqui, ó. Eu vou ter 4 ml de cristais, são os cristais que acabam excedendo essa capacidade. E aí nós temos a diferença nas unidades em cada um desses frascos. Agora nós vamos desenvolver as técnicas, na verdade, de administração de medicamento via intramuscular, tá? Que é dentro do músculo do paciente, o músculo vai absorver a quantidade e vai distribuir no sistema circulatório do paciente. Para essas técnicas, nós vamos utilizar bandeja, caneta, medicamento prescrito, álcool,
luvas de procedimento, seringa de 3 ou 5 ml, dependendo de cada situação, agulha para aplicação intramuscular, bolas de algodão ou gaze não estéreo, fita microporosa, saco plástico para resíduos e coletor pérfuro cortante para que possamos depositar as agulhas. Este, então, é o tipo de via que deposita o medicamento de maneira profunda nos tecidos musculares, o próprio nome diz, intramuscular, com rápida absorção pela sua vascularização. Não tem seu efeito imediato se comparado com a via endovenosa. A via endovenosa é a inserção de um medicamento no sistema circulatório do paciente, ou seja, direto, enquanto que o depósito de medicamento nos tecidos tem um tempo para esse tecido absorver e então destinar à corrente sanguínea. Portanto, ele não é tão rápido quanto a via endovenosa, mas é bastante eficiente. É usado para administrar suspensões, como é o caso da penicilina, né, que existem partículas sólidas, soluções oleosas, garantindo então uma aplicação a longo prazo dessa quantidade. As principais complicações são necrose do tecido, por conta, às vezes, de uma aplicação de um medicamento que acaba destruindo as fibras musculares, fibrose, ou seja, uma quantidade de cicatrização provocada pelo processo de lesão muscular, contratura de certos grupos musculares, infiltração do tecido subcutâneo, chegando às vezes à perda de movimentos. Então, você tem uma infiltração, esse líquido, ele vai para o tecido subcutâneo, ele não fica apenas profundamente nos músculos e pode até perder movimento, dependendo do tecido que é atingido. Pode haver lesão do nervo ciático, por isso a escolha do local deve ser bem pensada e analisada juntamente com os conhecimentos de anatomia. Então, por exemplo, nós temos várias faixas etárias. E, portanto, nós temos aí que a quantidade de músculo de cada pessoa é bastante diferente. Então, nós temos aqui prematuros, neonatos, lactentes, crianças de 3 a 6 anos, de 6 a 14, adolescentes e adultos. E a musculatura, ela varia muito conforme a idade. Então, por exemplo, de prematuros até os lactentes, os bebês que estão em amamentação, nós temos que a administração dos medicamentos deve ser ou endovenosa ou, quando intramuscular, deve ser sempre realizado no vasto lateral da coxa, que é o músculo que mais tem quantidade em termos de volume e, portanto, aceita uma quantidade a ser administrada. Essa quantidade deve ser de meio ml para os prematuros e neonatos, enquanto que para os bebês que estão em amamentação, esse volume pode chegar até 1 ml. Crianças de 3 a 6 anos, podemos administrar em ventroglúteo, dorso glúteo e vasto lateral da coxa, tendo aí esses valores, tá? De 1 a 1 ml e meio. Crianças de 6 a 14 anos, nós já podemos administrar no deltoide um valor de meio ml, enquanto que nas outras regiões, um valor de 1,5 a 2 ml. Adolescentes, deltoide já consegue suportar uma quantidade de 1 ml, enquanto que os demais de 1 ml e meio até 2 ml e meio, tá? O que suporta menos é o vasto lateral da coxa. Já os adultos pode administrar uma quantidade de 1 até 4 ml, dependendo, é claro, da localização. Você pode perceber que o deltoide é o que menos suporta uma quantidade grande de volume. Claro, porque ele é um músculo bem menor que se comparado ao glúteo e ao vasto lateral da coxa, que são músculos
mais volumosos e com uma extensão maior e, portanto, suportam uma quantidade mais elevada de solução. Além do volume, nós precisamos levar em consideração o calibre da agulha, né? Por quê? Porque o calibre é a grossura e o lumen da agulha. Então, por exemplo, em ventroglúteo e dorsoglúteo, a gente tem que usar uma agulha 30 por 7 milímetros, né? Sempre em pacientes adultos, homem com peso entre 60 e 118 quilos e mulheres entre 60 e 90 quilos. Um calibre de 25 por 7 deve ser inserido em deltoide e vasto lateral da coxa, tá? Em adultos, podem ser utilizados. Agora, em crianças, avaliar sempre para decidir, tá? Mas nós podemos utilizar a agulha 25 por 6 no vasto lateral da coxa, por exemplo. Então, tem que associar sempre o calibre e o volume e local a ser administrado. Os locais devem ser escolhidos por meio da identificação dos músculos citados e deve-se avaliar se existe algum sinal de inflamação, lesão ou processos infecciosos, evitando-se sempre esses locais que apresentarem esses sinais. Os mais utilizados são músculo vascular da coxa, músculo anterolateral da coxa, região glútea, ventroglútea, dorsoglútea e deltoide. Aqui nós temos a imagem, então, e a localização desses músculos. Nós temos aqui o deltoide, mais próximo do que nós conhecemos por ombro. Nós temos a região ventroglútea, tá? Aqui mais lateralizado. E a região aqui, ó, dorsoglúteo, que é a parte, então, posterior de trás ali do nosso glúteo, que a gente os locais que mais vemos administrar é dorsoglúteo e no deltoide, que é aqui no nosso ombro. Mas temos também o vasto lateral da coxa, tá? Que é essa parte, então, mais lateralizada da coxa, tá bom? Quanto à técnica de administração, existem algumas particularidades que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, a realização da prega só é indicada em pacientes que apresentam pouca massa muscular ou que se apresentam edemaciados, expondo assim o músculo. Tá? Que quando a gente faz aquela prega, a gente aperta, né, e faz então a prega justamente para que a gente consiga visualizar o músculo. Tá? De que maneira? Quando nós apertamos assim, a gente acaba expondo o músculo, né? A gente aperta, o músculo ele se sobressai. Essa técnica, como eu disse, é mais utilizada em idosos que têm uma perda muscular muito grande e, portanto, há necessidade da realização dessa prega justamente para expor uma quantidade desejada de músculo e então realizar a aplicação e não haja extravasamento desse medicamento por falta, então, de volume muscular. Vamos de volta ao quadro. Além dessa técnica, nós temos a técnica em Z, que nós vamos aprender. Antes, indicada para administração de fármacos irritantes e agora recomendada para todas as injeções intramusculares, porque ajuda a reduzir a dor e o escape de medicação no local da entrada da agulha. Portanto, é uma das mais utilizadas. Essa técnica, então, a gente tem que esticar a pele para baixo ou para o lado do local onde se pretende aplicar a injeção até o final da administração. Então, a gente vai permanecer esticando a pele do paciente ou para baixo ou para o lado. Nós vamos inserir a agulha com a pele esticada, tá? O ângulo para a aplicação contribui para a dor e, portanto, deve ser realizado no ângulo de 90 graus. Então, a agulha e a seringa devem estar a um ângulo de 90 graus para atingir o músculo, reduzindo, então, a dor, tá? Ao introduzir a agulha, realiza-se a aspiração para ver
e certificar de que não atingimos nenhuma veia, então não haverá retorno sanguíneo. Se acontecer, deve retirar imediatamente a agulha, descartá-la e preparar novamente a medicação. Por quê? Não podemos acessar, ou seja, entrar em contato com nenhuma veia durante a administração intramuscular. Por quê? É intramuscular, é dentro do músculo e não da veia, tá? Então, portanto, se houver retorno sanguíneo na seringa, nós precisamos retirar a agulha, tá? E preparar novamente o medicamento. Então, a introdução do líquido deve ser feita a uma velocidade de 1 ml a cada 10 segundos, para oferecer um tempo para que as fibras musculares se expandam e absorva a solução. Em seguida, deve-se realizar uma leve compressão no lugar, sem realizar massagem, porque a massagem acaba deslocando a quantidade de líquido inserida, e então pode haver o escape do medicamento do local da aplicação do tecido. Feito isso, né, nós vamos tirar a mão que estava deslocando a pele para baixo ou para o local, tá? Ela permanece esticada até o final do procedimento e retirada da agulha. Feito isso, solta para que a pele, então, assuma a sua localização inicial, vede o local de inserção e o líquido, então, fique compartimentado no músculo, entre o músculo, e então seja absorvido. O ângulo, na grande maioria das vezes, é de 90 graus da agulha, tá? E outro fator bastante importante que eu quero que você se atente é com relação ao bisel. O bisel é a abertura, né, a ponta da nossa agulha. Por que ela tem aquele bisel, aquele corte? Para facilitar a introdução, porque se não houvesse nenhum corte, se ela fosse reta, imagina o quanto ia doer para inserir a agulha. Por isso existe aquele corte na diagonal, justamente para que auxilie na perfuração. Quando nós temos a aplicação endovenosa, o bisel deve ser para cima, a abertura para cima, para facilitar ou a injeção do medicamento ou a retirada de conteúdo sanguíneo. Quando nós vamos realizar o procedimento da aplicação de medicamento intramuscular, o bisel deve estar lateralizado, porque as fibras musculares, elas são na vertical ou na diagonal. Portanto, se inserirmos o bisel lateralizado, vai diminuir a quantidade de dor ao adentrar as fibras e expander. Então, endovenoso, bisel para cima. Intramuscular, bisel lateralizado. Agora, nós vamos aprender as técnicas mencionadas anteriormente. Eu quero que você me acompanhe no vídeo. Primeiramente, nós vamos realizar a aplicação, então, na região anterolateral da coxa, ou nesse caso, né, lateralizamos e até deslocamos a perna do paciente, parece até o vasto lateral no músculo reto. Veja, apliquei, realizei a aspiração para ver se eu não aspirei nenhuma quantidade sanguínea, né, para certificar que eu não inseri em nenhuma veia. Agora, nós vamos prosseguir com a realização do medicamento via intramuscular na região de deltoide. Deve ser sempre realizada 4 centímetros, ou seja, 4 dedos abaixo da apófise, né, da projeção óssea aqui da extremidade do ombro, tá? Que é o final da espinha capular. Então, 4 dedos abaixo nós devemos realizar a inserção ali do bisel, ou seja, da agulha, para que a gente não atinja nenhum osso e muito menos nenhum nervo proveniente ali desse plexo. Sempre utilizando a mão dominante, então se você é destro, você vai utilizar a mão direita e apoiar com a mão esquerda. Fazer a aspiração do conteúdo, vou administrar medicamento, tá? Mais lentamente, tá, aluna? Sempre 1 ml a cada 10 segundos.
Agora, nós vamos, então, aplicar o medicamento em região de dorso glúteo. Lembrando, nós vamos desenvolver mais à frente, que nós devemos dividir virtualmente, né, o glúteo em 4 partes, em 4 quadrantes, e a aplicação deve ser sempre no quadrante superior, tá? Lateralizado. Por quê? Porque é uma região livre de veias, né, calibrosas, e também de plexo nervoso, ou seja, de nervos. Se atingirmos um nervo, nós podemos lesioná-lo e muitas vezes inutilizá-lo. Ele vai ficar paralisado por conta de administração incorreta. Ó, a mão dominante é que vai fazer o procedimento e a mão não dominante vai realizar o auxílio, então, dessa aplicação. 90 graus, administramos, ó. Veja que a mão que eu administrei, ela não se mexe. Apenas a mão não dominante é que vai realizar toda a movimentação. Agora, nós vamos realizar a técnica em Z, que eu vou puxar a pele, tá? Eu vou fazer a técnica de puxar a pele para baixo, ó, nesse caso, antes da aplicação, ó, sempre com a mão não dominante auxiliando, puxou a pele, aplicou num ângulo de 90 graus, bisel lateralizado, tá? Ó, com a mão dominante eu vou ter que fazer todo o processo, porque a minha mão não dominante está fazendo a técnica em Z, puxando, portanto ela não pode sair desse lugar. Ela só sai, ela só deixa de retrair a pele após finalizado o procedimento, correto? Vamos adiante. Portanto, nós temos aqui que o volume máximo recomendado de medicamento a ser administrado via intramuscular é de 5 ml em adultos, no máximo, tá? Algumas literaturas, mas a grande maioria traz aqui um volume de 4 ml, tá bom? Tá? A grande maioria das literaturas. Na região anterolateral da coxa, é o local mais preferido para administrar medicamentos intramuscular em bebês. Como eu disse, porque é o músculo que mais possui volume, tá? E então suporta uma quantidade significativa de solução. As regiões de escolha para intramuscular em pacientes adultos são na região ventroglútea, tá? Essa técnica foi desenvolvida pelo von Rochester, por isso a técnica chama Rochester, que é o sobrenome dele. Foi desenvolvida há bem mais de 50 anos, sendo considerado uma região bastante segura para a região intramuscular, tá? Por quê? Porque essa região aqui, ó, na região lateral ali do glúteo, em região ali de quadril, tá? Lateralizado, você faz a delimitação, então, da espinha ilíaca, na região antero-posterior, mais na região superior. Aqui nós temos o trocânter, que é a porção final do maior osso da nossa perna, tá? Que é o fêmur. E então, você tem ali uma aplicação e a crista ilíaca superior. Portanto, essa região ela é livre, principalmente de veias de grande calibre e também a ausência de plexo nervoso. Então, a possibilidade de você atingir um nervo ou uma veia de grande calibre é muito pequena, tá? Então, é uma técnica bastante utilizada principalmente em adultos por conta da sua seguridade. Nós temos aqui a região anterolateral da coxa, no terço médio, então, da coxa, tá? Também muito realizada. A região de deltoide, que deve ser aproximadamente 5 centímetros abaixo do acrômio, que é a apófise, ou seja, a projeção do osso da extremidade da escápula, e que se prende ao músculo deltoide, tá? Então, é a região para que a gente realize a inserção da agulha.
A região dorso glúteo, que é muito utilizada, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente o paciente bastante emagrecido, que não tem uma quantidade de músculo suficiente, porque a região aqui, ó, tem muitos nervos, tá? A região aqui sacral e que vai para a região ali dos membros inferiores. Essa região tem muito nervo e principalmente veias de grande calibre. Por isso que é indicado que a gente administre medicamento no quadrante superior lateralizado. Ah, por quê? Porque é uma região que deve estar livre de nervos. Entretanto, se eu tenho um paciente com uma musculatura bastante empobrecida, né, pouca musculatura, eu preciso me atentar à realização dessa aplicação. O aprazamento, ou seja, quando a gente vai checar os horários de administração, a gente tem sempre, né, que ser avaliado pelo enfermeiro, principalmente levando em consideração que pode haver interação medicamentosa. Então, esse aprazamento, ou seja, organizar a prescrição médica, colocar os horários, deve ser realizada pelo enfermeiro. Porque o enfermeiro sabe quando um medicamento deve ser administrado antes do outro, qual o período mais correto para fazer essa administração, se há interação medicamentosa, então não devo fazer 2 medicamentos juntos, tá? Além de ser obrigatório escrever na etiqueta as informações referentes ao 5, ou na verdade são bem mais certos, tá? Que a gente vai desenvolver na teleaula, e que não devem ser utilizadas abreviaturas, tá? Deve ser sempre descrito por extenso cada um desses medicamentos. Todo medicamento deve ser checado imediatamente após sua administração. Quando o medicamento não for administrado, o enfermeiro deve sempre ser comunicado, além do médico, circular o horário e anotar o motivo no espaço reservado para as anotações, o motivo pelo qual não foi administrado esse medicamento. Medicamentos administrados fora do horário determinado, comunique o enfermeiro e o médico de plantão, né? Então, você vai ser sempre informado pelos técnicos e sempre justificar, pedir para que os técnicos de enfermagem justifique e anote essas intercorrências. Verificar e registrar qualquer tipo de reação apresentada pelo paciente após a administração do medicamento é muito importante. E todos os incidentes relacionados a medicamentos devem ser notificados à diretoria de enfermagem, porque eles são considerados eventos sentinela, ou seja, evento adverso, que nada mais é do que erro realizado pelo profissional. E essa inconsistência deve ser registrada, então. Agora, nós vamos desenvolver a última técnica, que é a técnica de administração de medicamento endovenoso. Nós vamos utilizar bolas de algodão, bandeja, caneta, medicamento prescrito, álcool, luvas de procedimento, agulha para aplicação endovenosa, fita microporosa, saco plástico para resíduo e coletor de pérfuro cortante. Nesse caso, agulha 40x12 quando nós formos aspirar o conteúdo, tá? E a seringa conforme a gente for administrando aí cada medicamento. Na via endovenosa, a gente deve sempre realizar a administração de maneira lenta, sempre monitorizando suas reações, porque o fármaco alcança a corrente sanguínea direta através de uma veia e os efeitos, portanto, são imediatos. Trata-se de uma via bastante perigosa por conta de ser injetado diretamente na circulação e atinge rapidamente os órgãos vitais, como o coração, em concentrações altas de medicamento, pode ocasionar, então, alterações bastante graves para o paciente. Pode ser administrada em doses únicas ou em soro de maneira contínua, como é o caso da transformação do soro que nós fizemos, que tem o auxílio do equipo.
Os locais para administração da solução endovenosa são veias periféricas ou de extremidades. A sua escolha deve levar em consideração alguns aspectos, dentre eles a acessibilidade e a redução da mobilidade. Nós utilizamos muito a região de antebraço para realizar a administração desses medicamentos, evitando as articulações quando possível, tá? E geralmente nós utilizamos as veias cefálicas e basílicas, conforme nós vimos na aula prática sobre coleta de material sanguíneo para análise laboratorial. Então, basicamente, desenvolveremos a técnica para a coleta de material sanguíneo e agora nós vamos desenvolver a técnica de administração endovenosa de medicamento. Vamos lá? Então, como eu disse, a região mais utilizada para administrar esses medicamentos é na região de antebraço, visto que nós temos uma quantidade bastante grande de veias calibrosas e que é possível fazer a administração desses medicamentos. Devemos sempre garrotear o local, sempre 4 dedos acima do local, realizar a asepsia do local. E então nós vamos utilizar uma seringa com o medicamento, com o bisel para cima e fazer a inserção dessa agulha num ângulo de aproximadamente 45 graus. Fazer a aspiração para haver o retorno venoso. Se houve retorno venoso, eu vou administrar o medicamento, porque eu estou dentro da veia. Retiro o garrote antes da administração e prossigo administrando o conteúdo dentro do lúmen dessa veia. Feito isso, nós vamos retirar a agulha com o auxílio, então, da compressão realizada por meio de um algodão. Tá? Quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos, então, que a diferença entre a angulação da agulha em relação ao paciente na intramuscular é de 90 graus, tá? Enquanto que na subcutânea, aqui ó, 45 graus. Na intravenosa, ó, 25 graus, então a gente tem que avaliar bem, tá? Entre 25 e 45 nós podemos ter o acesso ali de uma veia, tá? Então, administrar o medicamento intravenoso. Geralmente, nós utilizamos uma angulação de 30 graus, mas pode ser até uns 45, dependendo aí da dificuldade do acesso, ou até menos que essa angulação. Enquanto que a intradérmica é uma angulação bem pequena, de 10 a 15, por quê? Na intradérmica, eu tenho que acessar a região de epiderme, que é a região mais superficial da pele. Quando eu vou administrar um medicamento intravenoso, eu tenho que acessar uma veia que geralmente está inserida ali na região de derme, enquanto que a subcutânea é na região, então, como o próprio nome diz, subcutâneo, e no músculo, quando eu for administrar um medicamento intramuscular, que é direto, então, no músculo. Então, veja que a angulação ela faz toda a diferença. Quando eu vou aplicar um medicamento endovenoso, eu posso utilizar vários dispositivos, como, por exemplo, o scalp, que tem uma agulha que não é flexível, tá? Então, geralmente é realizado quando eu vou aplicar um medicamento temporariamente. É bem parecido, por exemplo, com a aplicação de uma agulha, mas ele pode permanecer fixado na pele do paciente temporariamente. Enquanto que o scalp ele é permanente, nós temos outros dispositivos que acaba tendo uma flexibilidade maior e permanecendo por mais tempo no paciente, que é o caso do Albocat.
O abucate, ele é agulhado, ele tem uma agulha, entretanto, quando nós administramos, né, quando nós perfuramos o paciente, nós retiramos a agulha e permanece apenas uma cânula flexível que permanece inserida no lúmen da veia. E então, por essa flexibilidade, nós temos que esse dispositivo ele pode permanecer por mais tempo no paciente. Então, nós realizamos a fixação e ele pode permanecer por mais tempo, ele não vai lesionar a veia, ele não vai machucar o paciente, porque não é uma agulha e sim uma cânula bastante flexível, portanto pode ficar por mais tempo. Sempre devemos avaliar a localidade da inserção dessa agulha para avaliar sinais flogísticos, ou seja, sinais característicos de inflamação e infecção, que devem ser evitados porque você tem uma perfuração da pele com acesso endovenoso e se houver micro-organismos infectando essa localização, nós podemos ter a migração desses micro-organismos para dentro do lúmen dessa veia e então causar consequências negativas para o paciente. Tá? Nós desenvolvemos inúmeras técnicas ao longo dessa aula prática. Espero que você tenha compreendido quais as etapas da realização de cada uma delas e desenvolvido no seu laboratório de maneira bastante didática. Finalizamos as aulas práticas propostas para essa disciplina. Eu te vejo numa outra oportunidade, além de desenvolver esse mesmo conteúdo nas nossas teleaulas, portanto, será possível tirar as suas dúvidas. Eu te vejo numa outra oportunidade. Até lá!